Salmo 19:1 diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia. Uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol. Irmãos, não é preciso falar muito para crer no poder e na grandeza do nosso Deus. É só contemplar. Contemple a natureza. Tudo que Deus criou, a vegetação, os animais, e principalmente a obra-prima de Deus, que somos nós, feitos em imagem e semelhança de Deus. Você já preparou para pensar quão maravilhoso é o Deus que criou o corpo humano, com todas as funções, com todas essas características do corpo humano, né? Então Deus preparou o corpo humano para nós, no mundo onde era necessário nós termos as faculdades que nós temos. Por isso o nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é incomensurável, não dá para medir o tamanho de Deus, a grandeza de Deus. Grande é o Senhor nosso Deus. Salmo 33:12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Feliz a nação que tem petróleo, é isso que diz o texto, que tem ouro, tem um povo educado, é isso? Bem-aventurada, bendita, feliz a nação cujo Senhor é Deus. Entenda, irmãos, isso é fundamental. Há nações por aí que estão em flagelo, na miséria total, porque não reconhecem o Senhor como Deus. Se uma nação tiver um outro Deus, ou outros deuses, ou uma deusa qualquer, tal nação não é abençoada. Porque o texto é bem claro: bem-aventurada, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Se o Deus não for o Senhor daquela nação, se aquela nação cultuar espíritos, cultuar imagens, cultuar outros deuses ou deusas, essa nação não é bem-aventurada. É taxativo o versículo. Então, irmãos, veja, analisem o mapa mundi e veja quem não serve ao Senhor. Quem não serve ao Senhor está em flagelo e necessidade total. Então, irmãos, quem abençoa é só o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus que é Pai, que é Filho, que é o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que estar enxergando as coisas e saber que o nosso Deus é poderoso ao ponto de bem-aventurar, abençoar toda uma nação. Se a nação, o dia que o Brasil for 50% mais um convertido, a história dessa nação muda radicalmente para melhor. Entenda, às vezes tem potencial, às vezes tem recursos, mas não tem Deus. Às vezes tem idolatria. E é por isso que a situação não se desenvolve, o país não se desenvolve, porque precisa da bênção de Deus para tudo. Salmo 47:1 diz assim, Salmo 47:1: aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor é altíssimo, é tremendo e rei grande sobre toda a terra. Aplauda, cante, louve com voz de vitória ao Senhor, porque nós temos um Deus altíssimo, um Deus grande e poderoso. Irmãos, a gente tem pregado de uma maneira até repetitiva,
Mas nós já temos o melhor. Nós já temos o nosso Deus. Irmão, você não precisa mais nada. É só conhecer cada vez mais a Deus e clamar pelas bênçãos dele que virão. Entenda, irmãos? Nós já temos o melhor. Quantas pessoas aí podem até ter riquezas, valores, mas não têm o Senhor. E mesmo ricas com valores estão se matando. Às vezes, filho mata o pai por causa de dinheiro. Falta o Senhor nessa família. Às vezes eu fico triste, irmãos, de ver alguns jovens que se suicidaram, mataram, morreram. Né? Esses jovens aí, esses cantores que se matam, eles tinham dinheiro, alguns tinham até fama, mas não tinham o Senhor. Por isso que eles se mergulham nas drogas e acabam se matando. Né? Porque falta o Senhor, falta o Deus poderoso. Né? Então, a gente tem que ter em mente isso, irmãos. O melhor é Deus. Ele nos livra das enrascadas do inimigo. Ele é poderoso para nos abençoar. E Ele criou o mundo para nós. Foi para nós, para os que creem. Ele deu esse mundo temporariamente, porque Ele tem uma bênção eterna, que é a salvação. O nosso Deus é grande, pessoal. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é misericordioso. E Ele vai mudar toda e qualquer situação ruim daqueles que creem. Mas aqueles que não creem, precisam crer, senão não receberão. Salmo 62, 1. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Glória a Deus. Nós não somos abalados, porque nós estamos sustentados sobre uma rocha, sedimentados sobre uma rocha. O Senhor é a nossa defesa, o nosso escudo. Então, a nossa alma, ela deve esperar somente em Deus. Somente em Deus. Não espere de homens. Pode ser uma pessoa que você ama e que te ama, mas ela pode falhar. Ela pode estar impedida de te ajudar. Né? Ah, mas eu confio, é o meu paizinho. Ah, ele sempre me socorre. Mas um dia, irmão, pode acontecer que ele não esteja presente, que ele não esteja com forças. Né? E aí, irmãos, você vai depender de Deus. Então já dependa de Deus direto. Ah, minha manhã faz tudo por mim. Vai chegar um dia que ela vai estar enfraquecida, ela vai ter alguns problemas, ela não vai poder te ajudar. Mas Deus sempre vai poder, irmãos, porque Ele é poderoso, é o nosso socorro. Então a nossa alma tem que esperar somente em Deus, como diz aqui. A minha alma espera somente em Deus. É Deus Todo-Poderoso que nos livra, irmão. Você não será abalado se clamar somente a Deus. Ele é a nossa salvação, nossa sustentação, nossa defesa. Não se apoie em nenhum outro Deus, entidade, amigos, deuses, deusas. Se apoie em Deus. E se apoiar em Deus é se apoiar na palavra de Deus, né? E procure a defesa do Senhor. Clame ao Senhor de acordo com aquilo que está escrito. Não adianta querer falar com Deus numa linguagem que está na Bíblia. Né? Falar aquele cara lá de cima. Não, que é isso, irmão? Isso é falta de reverência, falta de respeito. Né? Tem que falar com Deus com reverência, reconhecendo que Ele é todo-poderoso, reconhecendo que Ele é grande, que Ele é puro, que Ele é limpo, que Ele é só amor. Versículo 66, versículo 3. Dizei a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos acabam se submetendo à grandeza e ao poder de Deus. Entendam? Homem algum, entidade alguma, potestade alguma, pode opor-se a Deus. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Deus é soberano e diante dele todos devem se dobrar e toda língua deve confessar que Jesus Cristo é
o Senhor. Os demônios se sujeitam ao Senhor, porque eles não podem resistir à grandeza e ao poder de Deus. Por que você fala para um demônio, em nome de Jesus, sai, e ele sai? É pelo poder de Deus, pela grandeza de Deus. Amém? Salmo 93, 1. O Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Entendam, majestoso Deus está revestido de fortaleza. Ele é e o será por toda a eternidade. Ele é mais poderoso do que tudo que existe. Não há nada mais poderoso do que Deus. Mais poderoso de qualquer coisa, do que a ação da natureza, seja o que for. Não há nada mais poderoso que o nosso Deus. Salmo 107, 31. Diz assim: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exalta-no na congregação do povo. Glorifica-no na assembleia dos anciãos. Irmãos, o Senhor, além de maravilhoso, Ele é bondoso, Ele é amor, Ele é movido por amor a nós. Deus é amor. O que nos move é fé. O que move a Deus é amor. Entendam, ninguém ama mais do que Deus. O seu amor a nós não dá para se medir. É incondicional. Ele nos ama. Repita comigo: Deus me ama de uma forma extraordinária. Ele preparou o melhor por amor por nós. Ele enviou o seu Filho por amor a nós. Ele nos deu a salvação por amor a nós. Por isso que nós devemos cantar, louvar a grandeza e o poder do nosso Deus, que é todo amor. Deus dá inúmeras oportunidades a pecadores por amor. O propósito de Deus é que nós coloquemos a sua grandeza, coloquemos o seu poder e o seu amor dentro de nós. É isso que Deus quer. Irmãos, ame as pessoas como Deus ama. E use o poder de Deus por amor a todos, não só para benefício próprio. Entendam? Não queira nada de Deus só para você, irmãos, porque isso é falta de amor ao próximo. Então, nós temos que sempre pensar em nós e no próximo. Amém, irmãos? Então, eu tenho que estar aqui, irmãos, por amor a vocês, né? Eu amo vocês, mas Deus ama vocês muito mais do que eu. Amém, irmãos? Então, Deus nos ama tanto que Ele quer passar toda a eternidade conosco. Ele quer nos salvar. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Vamos entrar em João 3:26. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. E veja a resposta aqui do João Batista. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Que revelação! Nós não podemos receber nada se Deus não liberar, se Deus não permitir. Ele diz aqui: o homem não pode receber coisa alguma. Pode ser material, pode ser espiritual, se lhe não for dada do céu. Porque é o Deus provedor. É Deus quem dá, é Deus que libera. Esse emprego que você tem foi Deus que preparou e liberou, né? Essa casa que você mora foi Deus que preparou e liberou. Então nós temos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que crer cada vez mais no poder de Deus e pedir para aquele que concede tudo. Tudo vem do poderoso Deus, a vida, os recursos, a autoridade, posição, tudo. Tudo que temos é uma concessão de Deus, uma permissão de Deus. Muitas vezes uma concessão temporária. A vida é uma concessão temporária. Você não vai ficar vivo em corpo eternamente, né? Então,
nós temos que ter esse entendimento. Quando você precisar de algo, seja o que for, peça só a Deus. É Ele que tem poder para dar tudo. Ele que tem poder para liberar tudo. João 3,30. Esse versículo é maravilhoso. É necessário que Ele cresça, que Jesus cresça e que eu diminua, diz aqui João Batista. Deus é grande e poderoso, mas algumas pessoas insistem em fazê-lo pequeno, limitado. Acham que Deus não pode resolver os seus grandes males. Sabe quando uma pessoa faz Deus pequeno na vida dela? Quando ela faz a sua vontade e não faz a vontade de Deus. É necessário que cada vez mais nós possamos abrir mão da nossa vontade e fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Alguns pensam ser grandes e diminuem a Deus. Alguns soberbos, né? Falam mais de si, dos seus males, do que o poder de Deus. Diminuem a Deus também. Amplificam as lutas e diminuem a Deus e o seu poder. Tem pessoas que vivem falando de luta, irmão. Tem algumas pessoas que me ligam que eu falo, misericórdia. Só luta, só reclamação, só acusação. Às vezes emenda uma fofoca no meio. Está fazendo Deus pequeno e as lutas grandes. As lutas são gigantescas e Deus é pequenininho, não pode resolver a luta dela. É o contrário, irmãos. Fale de Deus, promova a Deus. Ele é todo poderoso, Ele é grande. Entendam, um segredo da vida é enaltecer a Deus e não os males. Não, veio essa luta aqui, mas o meu Deus é poderoso para me livrar. Quando a pessoa age dessa maneira, a luta fica pequena, irmão. Ela diminui de tamanho, diminui o impacto sobre a vida. Então, repita comigo. Eu não posso, mas meu Deus pode. Então eu posso tudo no meu Deus. Então nós podemos diminuir e Deus crescer em nós. Como é que a gente diminui? Diminui o seu ego. Diminui os seus prazeres, as suas vontades e faça a vontade de Deus. Dessa maneira, você diminui e Deus cresce. Você vai viver melhor. Se não viver melhor, depois vem falar comigo. Diminua a sua vontade, aumente a vontade de Deus na sua vida. A vontade de Deus está descrita na sua palavra. Ouça a vontade de Deus. Se Deus fala que isso está errado, irmão, não faça, irmão. Se a palavra de Deus diz que isso é abominação, não aceita, irmão. Se a palavra de Deus diz que vai levar à perdição, não faça, irmão. Não faça como aquela criança teimosa que a mãe fala, não põe a mão no fogo que você se queima, né? Não põe a mão no fogo que você se queima. E a criança parece que não dá ouvidos e vai constatar que se queima colocando a mão no fogo. Mas aí já é tarde, porque a mão está queimada. Entendam, ouça, seja sábio, ouça. Vai se queimar, irmão. Não põe a mão no fogo que você vai se queimar. Irmãos, porque o que acontece? Deus usa as pessoas que nos amam, que conhecem a palavra de Deus, para nos abençoar. Então, muitas vezes Deus coloca pessoas para nos abençoar, conselheiros para nos abençoar. E nós temos que ouvir. Checar na palavra, né? E obedecer. Entenda, irmão. Não vai queimar a sua mão, irmão, para aprender que a palavra de Deus estava certa. Amém? Salmo 121, versículo 1 e 2. Esse versículo é lindo. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro é Deus. E esse versículo diz: erga a cabeça e olhe para os montes. Olhe para Deus. Foque em Deus. Foque em sua grandeza e poder, que seus problemas diminuem. Muitas vezes desaparecem, diminui tanto que desaparecem. Quando você olha para o problema,
O problema parece gigantesco. Quando você olha para Deus, o problema é pequenininho. Deus é grande, altíssimo, poderoso, enorme diante de nós e dos nossos males. Como é bom ter o Senhor, como é bom confiar no Deus grande e todo-poderoso. Fala para o seu irmão do lado, seu Deus não é fraco não, irmão. Ele é o mais poderoso do universo. Então, clame, peça só a Deus, honre-o e clame pela manifestação do amor e da misericórdia de Deus e receba em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé?